esse aqui, mas um desses livros aqui, eu trouxe ali 6 livros desses aqui, novos, e vai levar para casa esse livro. E essas 6 pessoas, mas são as 6 primeiras, ele vai escolher o livro em ordem de... Essas 6 pessoas vão ter isso aqui como é beneficente. Mas antes disso eu quero falar o seguinte: e se não funcionar? Putz, e agora? Como é que é? O cara diz que muda a mente assim, e se não mudar? Então eu digo o seguinte: o risco é todo meu. A pessoa que fechar aqui isso hoje, se na primeira sessão não sair com mudança, vai ficar com o livro e vai receber todo o dinheiro de volta. Vai ficar com o livro e vai receber todo o dinheiro de volta. E vai pagar 997 à vista, ou 4 vezes de 297. 6 pessoas. Quem tiver interessado, corre, fala com a Daiane e a Bruna lá, beleza? Vamos adiante, é 6 vagas só, depois volta aqui para os 1.600. Tudo é aula, pessoal. Depois eu vou explicar o que eu fiz aqui, tá? Vamos adiante. Depois eu vou explicar um passo a passo. O que a gente está falando aqui? Falei de escutativa. O que é a escutativa? E de onde surgiu isso? Isso surgiu de um psicólogo chamado Carl Rogers, nos anos 60. E eles começaram a desenvolver uma habilidade de prestar mais atenção nas crianças. Como assim? Pais tinham dificuldade com crianças, eles começaram a entender que existia uma forma melhor de melhorar a comunicação com essas crianças, que era prestar atenção na maneira com que elas falavam, nos gestos, e ter uma atenção real na criança. E depois isso veio para o mundo dos adultos também. O que é a escutativa? É tu prestar real atenção na pessoa que tu está te comunicando. Dale Carnegie dizia que tu tem que te tornar verdadeiramente interessado. O que é estar verdadeiramente interessado? Aí eu estou conversando contigo e estou com o celular na mão assim, não, vai falando aí, vai falando que eu estou te ouvindo. Qual é a mensagem que eu estou passando? Que tu não é importante, que o que eu estou vendo no celular é mais importante. E quando tu passa a comunicação que a pessoa não é importante, não tem confiança. Faz sentido isso? O Robert Cialdini, ele diz o seguinte: imagina que tu está dirigindo na neblina. Consegue imaginar? E tem uma neblina muito forte. Qual é a atenção que tu bota na estrada? É muito pouca. É muita atenção. Então essa é a mesma atenção que tu tem que colocar na pessoa que está na tua frente. Aí tu vai ganhar confiança, quando tu prestar real atenção na pessoa. Faz sentido isso? O Robert Cialdini, ele também fala que os primeiros segundos são fundamentais numa comunicação. O que tu faz nos primeiros segundos tem um poder muito grande. Lembra do exemplo que eu dei do terapeuta? Se tu não vai com a cara do sujeito, se nos primeiros segundos já não rola uma sintonia, já acaba tudo. É ou não é verdade? Estou falando de empatia, de rapport. Quem já ouviu falar da palavra rapport? O que é empatia? Quem sabe me dizer? Se colocar no lugar do outro. É mais ou menos isso. Na realidade tu não consegue se colocar no lugar do outro, mas é tu imaginar como que o outro pode estar se sentindo. Lembra que a gente falou de mapa? Se o mapa da pessoa é diferente do meu, por que ele tem esse comportamento? Ele deve ter um motivo. É tu se colocar no lugar do outro. E o Nicholas Gutman, no Como Convencer Alguém em 90 Segundos, ele fala em efeito camaleão. E se usa o termo de espelhamento também. E na realidade não é bem isso, porque não é para tu ser um sombra da pessoa, mas é para tu sutilmente ter algumas coisas parecidas.
Nós gostamos de quem é parecido com a gente. Guardem isso. Tu gosta de quem é parecido contigo. Já aconteceu de tu estar andando na rua e passa alguém e faz assim pra ti e tu acha que é contigo e não é. E aí tu disfarça. Já aconteceu isso, sim ou não? Então tá, vamos lá. Exemplo número 1. Prestem atenção. Exemplo número 1. Exemplo número 2. O que mudou do 1 para o 2? Mais uma vez. Exemplo número 1. Exemplo número 2. Olhar. O que é no olhar? A sobrancelha. Exatamente, a sobrancelha. Isso é uma técnica que está no Manual de Persuasão do FBI. Esse livro aqui do Jack Schaffer, que foi um cara do FBI, que ele era responsável por ler os suspeitos, enfim, todas as expressões dele. Esse livro é muito legal. Se chama The Eyebrow Flash, essa técnica. E consiste no seguinte: se tu utilizar a sobrancelha, mas utilizar da maneira correta, numa comunicação com a pessoa, num primeiro contato, a pessoa tem uma impressão inconsciente que te conhece. Faz sentido isso? Ela tem uma impressão inconsciente que te conhece. Só que não é tu sair fazendo assim, né? Não funciona. Tem a maneira correta de fazer isso. Como que é a maneira correta? Imagina que isso aqui é uma porta. Consegue imaginar? Olha para cá e imagina que é uma porta. Agora imagina que vai entrar por essa porta alguém que tu gosta muito e não vê há um tempo. Ou teu cachorro, não sei. Algo que tu gosta muito, vai entrando pela porta e tu vai cumprimentar sem usar as mãos. Como que tu cumprimenta? Esse é o eyebrow flash. Tem que ter uma carga de emoção junto. Então, a partir de agora, a primeira coisa para tu criar sintonia com alguém, no primeiro contato, opa, e aí, tudo bem? Como é que tá? Ó, ele me respondeu. Tu vai perceber que a pessoa responde o eyebrow flash, ela nem percebe. Sempre que tu for te comunicar com alguém, sobrancelha neles. Isso funciona. Isso funciona tanto, gente, que em 2016 eu estava dando um curso aqui em Porto Alegre e tinha um pessoal de uma rede de lotéricas e aumentaram a venda de bolão em 40% só com eyebrow flash. E aí, vai bolão aí? Aumentaram a venda de bolão em 40%. Isso funciona, gente. Então, primeira coisa, usa o eyebrow flash. Segunda coisa, é importante sorrir, sim ou não? Sim. Mas tem gente que não consegue, né? É ou não é verdade? Tem gente que tem tipo, não, tem gente que tem síndrome de Gabriela para isso também, né? Eu nasci assim, nasci sempre assim. Então imagina se tivesse uma maneira de tu sorrir espontaneamente sempre que tu precisar. Como seria isso? Tu vai criar na tua mente. Agora, imagina uma cena. Imagina que tu tá saindo para uma festa e tu te arrumou muito. Consegue imaginar isso? E aí tu tá no espelho do banheiro, te olhando no espelho. Essa técnica está aqui nesse livro também. Tu tá te olhando no espelho e tu tá te achando. Consegue imaginar isso? Aí tu olha para ti no banheiro e tu fala 3 vezes assim, ó: ótimo, ótimo, ótimo. Dá vontade de rir, não dá? Cria essa cena agora na tua mente e fala: ótimo, ótimo, ótimo. Dá vontade de rir, não dá? Então, tu vai guardar essa imagem na tua mente e sempre que tu precisar dar um sorriso espontâneo, sei lá, tu vai atender um cliente, tu vai numa reunião importante, não tá a fim de sorrir, lembra disso, tu vai rir na hora. E o sorriso é espontâneo, funciona. Isso pode parecer meio doido, mas funciona. Também tu pode criar sintonia através do teu gestual. Se tu tiver gestos parecidos com a pessoa que está te comunicando, tu gera conexão, tu gera confiança. Porque quem é parecido contigo, tu tem uma tendência a gostar. É assim que funciona. Às vezes tu está andando na rua e tu vê alguém que, tu, sei lá, a maneira que a pessoa se veste tu acha bacana. Tu nem conhece a pessoa, tu já olha, deve ser uma pessoa legal. Acontece isso ou não? Porque é tribos, pessoal, tribos. Tu vai num show de rock, como é que o pessoal está vestido? Tá todo mundo igual, camiseta preta de banda, não é? Aí tu vai numa festa de gala, como é que o pessoal está vestido? Tá todo mundo parecido, são tribos.
As pessoas se identificam com quem é parecido. Tu pode usar isso nos teus negócios. Sei lá, se eu vou fazer uma reunião com o CEO de uma empresa, eu vou de terno. Agora, se é uma agência de publicidade, eu não vou de terno. Eu vou ir mais à vontade, para o cara me olhar e pensar, esse cara é que nem eu. É ou não é verdade? E tu pode gerar sintonia através dos teus gestos parecidos. Por exemplo, peguei uma foto aqui. Foi coincidência, né? Quem está fazendo com quem? Foi coincidência também. Outra coincidência. Então, o Obama é mestre de rapport. O cara é muito bom em fazer isso. Eles treinam muito isso. É tu fazer gesto parecido com outro cara que ganhou a eleição usando muito disso, foi o Trump. Tem um livro, inclusive, do Scott Adams, que é o mesmo criador do Dilbert, onde ele conta todas as técnicas hipnóticas que o Trump usou nas eleições. Então, quando tu faz gesto parecido com a pessoa, tu cria uma sintonia, tu passa uma mensagem inconsciente que vocês são parecidos, e isso gera sintonia. Mas não é tu imitar a pessoa, é tu fazer gesto parecido. Começa a prestar atenção nisso a partir de agora. E o tom de voz, gente. Se tu está conversando com alguém que fala baixo, que fala manso, que fala devagar, não vai falar alto e gritando com a pessoa e rápido, que tu não vai criar sintonia. Simples assim. Faz sentido? É tu te adaptar ao tom de voz da pessoa. Quando tu viaja pelo Brasil, tu não faz isso automaticamente. Tu está uns dias na Bahia, quando o evento está falando, oxe, é ou não é? É sintonia, gente. Então tu tem que adaptar a tua voz à pessoa que está te comunicando. Se a pessoa fala um português super correto, te puxa no teu melhor português para falar com ela. Se a pessoa fala gíria, usa gíria. Fala a língua da pessoa. Isso serve para WhatsApp, para e-mail. Usa a linguagem da pessoa, que isso vai gerar sintonia. A pessoa vai pensar, esse cara é parecido comigo, esse cara é legal. Não é verdade? Então, usa isso, tom de voz e gestual. Isso tem um poder enorme. A gente não vai entrar em treino aqui hoje, porque não dá tempo, tá? Oi? Não entendi. Tá de boa? Vamos lá. Às vezes eu abro palestra e eu digo assim, a frase de abertura da minha palestra é: tu tem a vida que tu merece. E as pessoas me olham assim. Um beiço. Por que o beiço? Porque as pessoas ficam pensando: tu não conhece a minha vida, tu não sabe o que eu passei, tu não sabe todas as agruras, né? Todos os percalços que eu já tive, o que eu estou passando hoje na minha vida. Como é que tu diz que eu tenho a vida que eu mereço? A vida que eu mereço é muito melhor do que isso. E aí eu conto uma historinha, eu gosto de contar umas historinhas. Vou contar uma historinha de um polonês. O nome dele é Samuel, tá? E ele, na época da guerra, a família dele foi morta, só sobrou ele e o pai dele, e eles foram parar num campo de concentração. Chegaram no campo de concentração, ficaram um tempo lá e conseguiram fugir do campo. Eu estou resumindo a história é real. Fugiram do campo, foram para a Alemanha, e aí o Samuel, ele conseguiu entrar num navio clandestino e foi parar na Bolívia. Da Bolívia ele foi parar no Brasil. E ele nem falava português, ele tinha uma graninha guardada, e ele começou a vender coisas na rua. E começou a aprender o português, e todo mundo comprava coisas dele, porque ele estava sempre rindo, apesar de tudo que ele passou. Ele estava sempre rindo, estava sempre feliz. Ouço vozes. Ele estava sempre rindo, ele estava sempre feliz. E as pessoas compravam coisas dele. E aí eu vou resumir a história. Ele conseguiu uma carroça. Ele começou a comprar e vender coisas com a carroça. Aí ele montou um armazenzinho. Aí do armazenzinho cresceu um pouco e virou um armazém maior. Depois virou um armazenzão. Depois viraram 2, 3. Resumindo, esse cara que teve a família morta na guerra e foi parar num país que ele não conhecia, não sabia nem falar a língua, fundou a maior rede de varejo da América, chamada Casas Bahia, Samuel Klein. Quem já ouviu a história de Samuel Klein? O resumo é isso. Então, quando eu falo que a gente tem merecimento nas coisas, a gente tem a vida que merece, eu gosto de citar um caso assim. Claro que ele é um outlier, ele é um fora da curva. Mas o que eu quero dizer com isso? Que tu pode conseguir tudo aquilo que tu quer,
se tu te organizar para isso. Se tu souber usar a linha do tempo a teu favor. O que é a linha do tempo? Passado, presente e futuro. Quem já montou quebra-cabeça na vida aqui? O que precisa para montar um quebra-cabeça? Paciência, com certeza. Persistência. O que mais? Estratégia também. O que mais? Imagem. Se eu chegar com um saco com 1000 peças aqui para vocês, monta. Sem imagem, fica fácil de montar? Não. A tua vida é a mesma coisa. Se tu não tem a imagem do que tu quer montar, vai ficar difícil de montar. Então qual é a imagem? Qual é o teu estado atual? Como que tu está hoje na tua vida? Pessoal, profissional, não importa o que seja. E qual é o teu estado desejado? Qual é o teu ponto B? O que tu quer? Tu tem que ter isso claro na tua mente. O pessoal que trabalha com multinível tem muito quadro dos sonhos e tal, aquela coisa de botar uma imagem com aquilo que quer. É isso, tu tem que criar uma imagem na tua cabeça. Quando tu cria uma imagem, tu sabe para onde que tu está indo. Mas não basta isso, a gente vai um pouquinho mais adiante. Tu tem que ter estratégia. Como que tu bola uma estratégia infalível? Pessoal que trabalha com vendas aqui, por exemplo, estatística é básico. Tu sabe que se tu visitar 30 clientes, 3 fecham. Eu não sei isso. Bom, então tu tem que saber. Visita 100 e faz uma média. Aí tu tem um número. E tu precisa de X clientes. É muito simples. É só tu botar 10% a mais de visitas em 10% a menos do tempo que tu tem. Pronto. Estratégia infalível. Vai funcionar. É impossível dar errado. É matemática. Faz sentido? É ação. Olha, se eu sei que de cada 100 que eu ligo, 20 entram no meu negócio, beleza, eu preciso de 200, vou ligar para 1000. Tu precisa ligar para 1000 em um mês, tu vai ligar para 1000 em 20 dias. Pronto, é impossível dar errado. Simples assim. Parece mágica, né? Mas é. Estratégia é isso. Quem joga xadrez aqui? O que um bom enxadrista tem? O que ele precisa? Ele precisa prever as jogadas da frente. É ou não é verdade? Ele precisa olhar o jogo e perceber, se eu botar o cavalo aqui, a torre dele aqui, e ver várias jogadas na frente. Tu é a mesma coisa. Para tu ter estratégia, tu tem que ver várias jogadas na frente. O T. Harv Eker é o cara que escreveu este livro, que não está aqui, não trouxe. Segredos da Mente Milionária. Quem já ouviu falar desse livro? Ele parece um livro de autoajuda bem, Os Segredos da Mente Milionária, até porque o nome é uma headline bem forte, mas é um livro muito bom, tá? Ele fala muito de mindset com relação a dinheiro, e ele traz uma fórmula de criar realidade. O que é a fórmula do T. Harv? P mais P mais S mais A igual a R. O primeiro P é programação. Tu tem que programar a tua mente para o que tu quer. O que é programar a mente? É tudo aquilo que eu falei de crença, de mexer nos botõezinhos. Se tu não fizer isso, vai ficar muito difícil de tu ir adiante. Programou a tua mente, tu tem que pensar no que tu quer. O que é pensar no que tu quer? Tu tem uma imagem, tu saber para onde tu quer ir. Mas não é só pensar, não é lei da atração, eu vou ficar pensando, vai acontecer. Não vai acontecer. Vai acontecer se tu agir. Vai acontecer se tu fizer os 2 outros passos da fórmula dele. O S, que é sentir como se já tivesse. Como assim? Sentir como se já tivesse. Imagina agora, pensa em uma meta, em algo que tu quer realizar muito. Pensa nisso agora. Agora faz o exercício mental de ir para o futuro e imagina associado que tu está realizando isso agora. Vai ter uma sensação aí. É tu ter essa sensação a partir de agora, porque aí tu muda a tua vibração, tu muda a tua frequência. Quando tu muda a tua frequência, as coisas começam a acontecer. Tu muda a tua postura e aí mexe com tudo aquilo que eu falei antes de neurotransmissores, de dopamina, de serotonina, enfim, está tudo linkado. Então, programa a tua mente, pensa no que tu quer, sente como se já tivesse e age.
Porque ficar só pensando, né? O Segredo, que é um livro que ficou bem famoso, mas falava muito que se tu só pensar, as coisas acontecem. Não, tinha um exemplo lindo lá, né? Eu fiquei pensando em dinheiro, chegaram cheques pelo correio. Não, né, gente? Se tu ficar pensando em dinheiro, vai chegar conta igual. Tem que agir. Faz sentido? Só que muitas vezes tu te pressiona. Como assim? Quem já ouviu falar de um negócio chamado efeito Zenão? Efeito Zenão. Efeito Zenão. Quem já ferveu o leite numa canequinha aqui? Aí tu tira o olho da canequinha e o que acontece? Isso vai efeito Zenão na prática. Então imagina o seguinte: coloca uma panela de água para ferver e mede o tempo que a água leva para ferver, ok? Aí os cientistas colocavam a mesma panela de água com alguém olhando para a água. Sempre que tinha alguém olhando para a água, demorava milésimos de segundos a mais para ferver a água. Como assim? O nome disso é efeito Zenão. Qual é a explicação da física? Que um observador altera o comportamento do elétron. Essa é a explicação da física. O que isso tem a ver com a tua vida? O que é o observador nesse contexto? Vamos usar como uma metáfora. É uma espécie de pressão, certo? Está olhando a água ferver, é uma pressão. Tudo aquilo que tu coloca pressão retarda o resultado. Tudo que tu coloca pressão retarda o resultado. Vou dar um exemplo. Quando eu treinava equipes de vendas, chegava o último dia da meta, estava todo mundo enlouquecido, tem que vender. Uma pressão, eu chamava um por um e dizia assim, ó, imagina se tu já tivesse batido a tua meta agora, como que tu ia estar te sentindo? Eu ia estar voando. Então te sente assim a partir de agora e vai lá vender. Aqueles que conseguiam fazer isso, que não é fácil, vendiam um monte. Por quê? Porque tirava a pressão. Faz sentido? Tirar a pressão não é parar de agir, é agir sem ansiedade, porque a ansiedade ela te ajuda ou atrapalha? Ela te atrapalha. Então imagina que tu resolveu o pepino que tu tem para resolver e começa a te sentir assim, mas não para de agir para resolver o pepino, que vai funcionar. Faz sentido? Então tira a pressão, e quando tu conseguir aquilo que tu quer, te premia, porque ensina o teu cérebro que atingir meta é uma coisa boa. Sei lá, vai jantar num restaurante que tu gosta, estoura uma champanhe, não sei, comemora da maneira que tu achar melhor, mas ensina a tua mente a entender que sempre que tu atinge um resultado, vem algo bom, e faz o contrário. Se tu não te puxou o suficiente, tu não atingiu, coloca uma consequência. Eu sei lá se tu vai pagar almoço para todo mundo, não sei, mas faz alguma coisa que doa. Ensina a tua mente a perceber que quando tu não te puxa, dói, e o contrário, quando tu te puxa, é bom. Faz sentido isso? Tu vai estar condicionando a tua mente a querer se puxar cada vez mais, ok? Eu pergunto para vocês, o meio que tu vive influencia os teus resultados, sim ou não? Imagina que tu vai morar numa tribo indígena por um ano, vai voltar igual? Vai voltar igual? Vai mudar, né? Por quê? Porque o meio te influencia. Tem uma frase muito bacana que eu não sei de quem é, que fala que quando tu está sentado numa mesa, que tu é o mais inteligente da mesa, está na hora de trocar de mesa. Então tu tem que te cercar de pessoas que tenham características e qualidades que tu admira, que tu quer ter, e não o contrário. Não, eu sou bonzão, todo mundo aqui me admira. Aí tu não cresce. Faz sentido? Para tu crescer, tu tem que ter modelos na tua volta que te puxem para cima. É um efeito elástico, né? Imagina que tu tá aqui e as pessoas que tu anda estão aqui. Se elas estão acima de ti, o efeito elástico vai fazer duas coisas: ou tu vai puxá-las para baixo, ou elas vão te puxar para cima, ou elas vão subir tanto que vai arrebentar aquilo ali. Faz sentido? Então tu tem que te cercar de pessoas que têm qualidades que tu admira. O Jim Rohn, ele é um palestrante,
americano, ele foi um dos mentores do Tony Robbins, para vocês terem uma ideia do Jim Rohn. Ele tem uma frase que ficou clássica, que tu é a média das pessoas que tu mais anda. Eu quero só que tu pense agora, não precisa falar. Quem são as 5 pessoas que tu mais anda? E elas têm características que tu admira e que tu quer ter? Sim ou não? Se não, talvez esteja na hora de tu repensar as pessoas que tu mais anda. E isso não é egoísmo, isso é autoestima. Não é egoísmo tu te livrar daquelas pessoas que só te sugam, que são negativas, reclamão. Quem conhece reclamão aqui? Ah, não adianta, o dia está lindo, está tudo maravilhoso. Mas esse sol sempre vai reclamar de alguma coisa. É o trânsito. Esse tipo de gente suga a tua energia. Eu não estou dizendo que sejam pessoas do mal, não é isso, mas não estão numa mesma vibe de quem quer crescer. Então te cerca de gente que está numa vibe de crescimento, ok? A influência. E quando a gente fala de influência do meio, das pessoas que tu anda, a gente está falando de network, certo? De rede de contatos. Esses dias eu vi uma matéria que fazia umas perguntas para um consultor de empresas, e a pergunta era a seguinte: como eu ativo um network que faz tempo que eu não falo? Sabe qual foi a resposta do consultor? Se faz tempo que tu não fala, não é networking. Pronto. Se faz tempo que tu não fala e tu liga para a pessoa, ele já está querendo alguma coisa. É ou não é assim? Tá, mas e aí? E agora? A vida é corrida, tem um monte de coisa para fazer. Como que eu vou trabalhar esse network? Então imagina se tivesse uma maneira de tu com meia hora por semana manter ativo o teu network. Isso seria interessante? Então, vamos lá. Tu tem meia hora por semana se tu quiser, sim ou não? Sim. Vamos fazer o seguinte: tu vai pegar meia hora, tu vai colocar na tua agenda. A gente vai falar um pouquinho sobre gestão do tempo ainda. Tu vai colocar na tua agenda o seguinte: meia horinha por dia, pode ser terça de manhã, quarta de tarde, não importa. E nessa meia hora tu vai pegar o teu WhatsApp e tu vai abrir em ordem alfabética o teu WhatsApp e tu vai olhando as pessoas que estão ali. Aquelas que são interessantes para ti e faz tempo que tu não fala, tu vai mandar um áudio sem vender nada. Tu vai mandar um áudio se interessando pela pessoa. Mário, estava lembrando de umas coisas aqui de um tempo atrás e lembrei de ti. Como é que estão as coisas aí? Como é que estão os negócios de grãos aí? Lembrei do amigo, resolvi mandar um abraço. Eu já te mandei isso, inclusive. Eu estou focando na atenção seletiva dele. Quando ele precisar de alguma coisa relacionada ao que eu tenho para oferecer, ele vai lembrar de mim. Por quê? Porque eu me interessei por ele. Isso tem um poder enorme. Então experimenta fazer isso com 10 contatos por semana, 15, sem querer vender nada. É muito legal. Vão acontecer duas coisas, já vou avisar. Vai ter gente que não vai te responder. Vai ter gente que vai te ignorar. Beleza, aí é amor ao próximo. Vai ter gente que vai te ignorar. Vai ter gente que vai te procurar. Isso vai gerar contato, isso vai gerar negócio também. Isso vira um hábito, tu te interessar pelas pessoas. E tem um poder muito grande. Pode ser. Ok? Vamos adiante. Um bom comunicador, um bom vendedor é aquele cara que fala bastante. É ou não é verdade? Sim ou não? Não? Por que não? Mas o cara que desdobra, que entra na mente, não é? Não. O cara que fala demais, o nome dele é mala. Um cara que fala demais, ele é chato. Ele não influencia ninguém. Ele não gera confiança com ninguém. Quem consegue confiança e influência é quem sabe fazer perguntas. Fazer perguntas, isso é básico. E às vezes eu vou treinar equipes comerciais, equipes de profissionais de vendas em empresas, e os caras não sabem fazer pergunta. Então me desculpa, eu não é profissional de venda. Fazer pergunta é básico. Fazer pergunta é o beabá. Se tu não sabe fazer pergunta, acabou tudo. Regrinha básica: pergunta aberta e pergunta fechada. O básico do básico. Quem sabe me dizer o que é uma pergunta fechada?
direto. Só tem duas opções, sim ou não. Por exemplo, tu é dentista, Ana? Sim. Fechou a comunicação? Sim, e fechou. Isso é uma pergunta fechada. O que é uma pergunta aberta? É aquela pergunta onde a pessoa ela vai ter que falar mais. Ela vai ter que passar mais comunicação. Ela não tem como responder sim ou não. Como é que é teu nome mesmo? Sim. Marcelo. Marcelo, tu trabalha com com treinamentos, legal. Como que tu foi parar nesse mundo de treinamentos? Legal. E como que foi essa influência? O que que te fez ir em direção a esse objetivo? Eu tinha minha formatura Isso faz tempo? 10 anos. Desde então tu trabalha com isso. Deixa eu ver se eu entendi então. Tu trabalha com treinamento, certo? 10 anos atrás, tu teve um professor que te incentivou isso, e desde então tu está nessa área. Certo. Quantas vezes ele concordou comigo? Quantas? Todas. Por quê? Porque eu simplesmente fiz perguntas abertas, tirei uma informação, e ele sabe muito bem o que eu fiz, porque ele também dá treinamento, né? Tirei uma informação dele com pergunta aberta e devolvi com pergunta fechada. Como assim? Pô, então quer dizer que tu trabalha na área de treinamento, ele já tinha me dito isso, tem como ele dizer não? É possível ele me dizer não? Não, ele vai concordar. Pô, que legal, então tem um professor que te incentivou, tem como ele dizer não? Não tem como. Então quando tu faz uma boa pergunta aberta, tira o conteúdo da pessoa e devolve com pergunta fechada para conseguir concordância, depois que tu passa da quarta concordância, a concordância não precisa ser o sim, pode ser só, tá valendo. Depois que tu faz isso no timing certo, o que a mente dele pensa? Pô, tudo que ele está falando é real. E aí tu vai colocar o teu produto, tua ideia, o teu serviço, o que tu quiser, e a tendência é muito maior que ele concorde, porque ele já está num ciclo de concordâncias. Faz sentido isso, sim ou não? Sim. Então tu tem que treinar isso, treinar perguntas. Onde que tu vai treinar isso? Agora vem a dica. Melhor lugar para treinar perguntas é no Uber. No Uber. Primeiro, ele não pode ser mal educado contigo, senão ele vai ser mal avaliado. É ou não é verdade? E aí tu entra no Uber e começa. Dicas, perguntas abertas começam com como, onde, porquê, o que e assim por diante. Tá? Depois, quem quiser, deixa o contato que eu vou mandar um e-book para vocês onde tem tudo isso sobre perguntas. Muito obrigado. Segura. Então começa a partir de agora a treinar perguntas. Entra no Uber e já pergunta: e aí, como é que tá o Uber? Pronto, abriu os trabalhos. Aí ele vai dizer: quanto tempo tu tá? E assim vai. Então quer dizer que tu já tá tanto tempo? Sim, funciona. E treina isso até se tornar parte de ti. Aí tu vai virar um expert em conseguir sim das pessoas. E é muito interessante. E funciona. É que nem aquela técnica de tu fazer a pessoa justificar por que ela quer comprar de ti. Então daqui a pouco eu estou conversando com um diretor de RH de uma empresa que está pensando enfim, contratar um treinamento para a equipe, e eu pergunto para ele o seguinte: tá, mas me diz uma coisa assim, por que seria importante treinar os teus funcionários? Aí ele vai começar a justificar para mim por que eu deveria treinar. Eu estou fazendo ele me vender a ideia de que eu tenho que atender ele. Faz sentido? Isso funciona, gente. Isso tem um poder enorme. A capacidade de tu fazer boas perguntas. Mas aí tu deve estar te perguntando: mas como que eu vou treinar tudo isso? Como que eu vou colocar em prática tudo isso? Não, nem estou vendendo curso aqui agora. E aí é o seguinte: tu tem que organizar o tempo. Se tu não organiza o teu tempo, tu não faz nada. Primeiro erro comum: tu vai num evento, tu vai num treinamento, tu vai numa palestra, tu compra um curso online e tu quer fazer tudo ao mesmo tempo agora. Tu cai no modo multitarefas. É que nem tu chegar no final do ano e dizer: não, o ano que vem eu vou fazer academia, eu vou fazer Muay Thai, eu vou aprender a jogar tênis, eu vou fazer inglês. E aí tu não faz nada. Aí tu vira um excelente meia boca num monte de coisa. É ou não é verdade?
Então qual é o segredo, pessoal? Escolhe uma das técnicas que tu viu aqui hoje. Sei lá, é fazer perguntas. É criar rapport através do gestual. Não importa qual. Escolhe uma e insere no teu dia a dia e transforma aquilo ali na tua vida, até tu fazer automaticamente, até virar sabedoria inconsciente, aquilo que tu faz sem nem perceber, que é quando tu dirige há muito tempo, tu já dirige no automático. Escolhe uma técnica e treina, até fazer parte de ti. Depois tu vai para a próxima. Se tu tentar fazer tudo ao mesmo tempo agora, o próprio nome já diz, tu vai tentar, não vai conseguir. Faz sentido? Como que tu organiza melhor o teu tempo? Eu estou assim, rapidinho aqui para vocês. Que horas nós temos aí, pessoal? 10h20, tá, vamos lá. Tríade do tempo, isso aqui é de um cara chamado Christian Barbosa. Alguém já ouviu falar do Christian Barbosa? Ele é um dos maiores especialistas em gestão do tempo no Brasil. Esse cara foi para a NASA estudar sobre gestão do tempo. O cara é um fenômeno. Ele escreveu um livro uns anos atrás, chama Tríade do Tempo, onde ele divide o teu tempo em 3 coisas: coisas importantes, urgentes e circunstanciais. O que é importante? É aquilo que tu tem que fazer e tu tem tempo para fazer, que vai te dar resultado. O que é urgente? É aquilo que tu tem para sexta e tu deixou para quinta, e aí na quinta estourou um cano, aconteceu alguma coisa, a vida te bateu, e aí virou uma urgência. É aquelas interrupções, tu está no meio de uma tarefa e vem alguém, faz isso para mim. Isso é urgência. E o que é o circunstancial? É tudo aquilo que te toma tempo e não dá resultado. Tudo aquilo que te toma tempo e não dá resultado. Um exemplo de circunstancial, quem me daria? Ficar na internet. Ficar na internet, né? Aí tu tá ali, né, rodando um feed ali, numa rede social, aí tu vê um vídeo bacana, clica no vídeo. Que legal, aí aparece um link no outro vídeo. Pô, que legal, quando vê isso cresceu. E tu botou teu tempo fora. Então, quanta coisa circunstancial tem que acaba com o teu tempo? Segundo o Christian Barbosa, a tríade ideal é essa aqui, ó. Tu tenha 70% de coisas importantes, 20% de urgentes, porque tu não vai conseguir escapar de alguma urgência, e 10% de circunstancial. Tem um teste, se tu colocar no Google, aqui não dá tempo da gente fazer, coloca no Google, teste tríade do tempo. Tem o teste em PDF, onde tu responde várias questões e dá a porcentagem que tu tá hoje. É bem interessante de fazer, vale a pena, tu vai te assustar. Então organiza o teu tempo. Quem aqui não usa agenda? Não usa agenda. Onde é que tu guarda, Carla, os teus compromissos? Na agenda dela. Eu? No celular. Tá, então tu usa agenda. Não tenho agenda programada. Lembro, de cabeça. De cabeça, claro. Uma cabeça boa. Só que é o seguinte, a tua cabeça, a tua mente, é como se fosse um HD de um computador. O HD ele tem uma capacidade de memória. Quando tu enche ele, como é que fica o teu computador? Ele fica lento, fica travando, é ou não é verdade? A tua mente é a mesma coisa. Por quê? Porque tu tem que lembrar. Lembra do efeito Zeigarnik? Acontece se tu não usa agenda. Tu tem que lembrar. E tu fica com uma tensão a todo instante. Tem que lembrar. É ou não é verdade? O que é agenda? É o teu pendrive, é o teu HD externo. E vai te dar vida. Tu não precisa mais lembrar. Está lá. A hora que tu quiser tu consulta. Então usa a agenda que a tua vida vai melhorar. Como é que tu organiza a tua agenda? Tem várias maneiras, mas começa colocando os compromissos com os outros, depois coloca os compromissos contigo. Como assim? Sim, porque se tu não colocar as coisas que tu quer fazer para ti, vai aparecer outra coisa que tu vai colocar e não vai fazer. Prioriza, que aí tu vai olhar lá, não, aqui tal hora eu fiquei de fazer tal coisa para mim, e aí tu não faz. Ponto. E depois dá uma boa olhada nessa agenda e vê onde tem muito espaço em branco, onde tem espaço demais, preenche com coisas que vão fazer com que teu amanhã seja melhor do que teu hoje. Faz sentido isso? Vamos lá.
Gatilhos mentais. Quem já ouviu falar disso? Na realidade, o Cialdini ele chamava de princípios, depois transformaram em gatilhos, que são algumas ferramentas